Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudo da presente noite. Assim seja. Hoje, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus 3:13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientamos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos e movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstra o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-os perceber e confessar-os a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas, segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Então a gente viu a semana passada, que eu vou ler o final para a gente poder dar continuidade, e que ele fala o seguinte: a verdade é uma só e vai se unificando na ciência, na filosofia e na religião, que são as três vertentes do conhecimento humano. Como a doutrina espírita é a verdade que Deus nos enviou, tudo irá convergir na sua comprovação. E vocês não tenham dúvida disso. Porque à medida que a gente estuda o avanço da ciência, a gente fica encantado com a beleza e a grandeza do que é a doutrina espírita. Esse trabalho que a gente está fazendo na segunda-feira aqui, de trazer a informação do que é o sistema de recompensa do ser humano, e mostrando a integração que existe entre esse conhecimento de neurociência, junto com a filosofia espírita e junto com a técnica que Jesus usava para nos instruir, é algo que é engrandecedor, sabe? E é muito gratificante. Um dos filhos meus resolveu fazer psiquiatria por causa disso. Quando eu falei para ele, ele diz até hoje, foi um marco na vida dele, que a gente estudando em casa, entende? Falava para ele: olha, a medicina, ciência, filosofia e religião, elas andam juntas. Uma coisa está sempre junto com a outra, e você pode se aprofundar nos três sentidos para que você tenha um entendimento mais profundo do que é a vida e do que é a verdade. Entende? E hoje em dia a gente fica o tempo todo trocando ideias uns com os outros, entende? Falando justamente disso, do ponto de ligação que existe entre uma coisa e outra. E é muito bonito, sabe? Vocês veem, por exemplo, nos trabalhos que eu trago, eu gosto sempre, eu falo para vocês isso, e acho que todo mundo tem que se comportar desse jeito. Você tem que trazer referência do que você está usando, referência daquilo que você está estudando, sabe? Porque a referência tem que ser alguma coisa de peso. Quando ele fala isso aqui, que a ciência vai nos levar, junto com a filosofia e a religião, na direção da verdade, você tem que ver esses dados científicos que são realmente, que vale realmente a consideração do estudo, sabe? Por isso que ele diz logo aqui a seguir, sabe? Muitos pseudocientistas usam de fatos não científicos para dizer que Kardec estava errado, e usam dessa fala dele, né? São pessoas vinculadas com as sombras para gerar conflito no movimento espírita. Pesquisemos em suas falas se são realmente científicas. Isso sim tem que ser importante. Isso sim. Você tem que estudar, você tem que ler. Né? Porque senão você termina tirando conclusão precipitada e cometendo verdadeiros crimes diante da lei de Deus. Porque uma coisa que você tenta desconectar uma da outra vai gerar uma confusão tremenda na cabeça das pessoas. E não pode ser desse jeito. Então que a gente dê referência, que a gente estude o tempo inteiro. Porque não só o movimento espírita está sofrendo essa agressão na sua trajetória evolutiva. Porque é como Kardec fala, entende? Existe a obsessão individual e existe a obsessão coletiva. Tudo que você fizer do ponto de vista coletivo, para que essa coletividade trabalhe junto e se engrandeça no caminho de Deus, fica tranquilo, porque a falange do mal, das imperfeições, vão vir afrontar sempre a gente.
E isso é um processo natural da vida. E que Deus deixa que isso aconteça. Entende? Porque vai ser através deste choque entre duas forças, uma que quer ir para um lado, a outra que quer ir trabalhar aquilo ali, que todos serão caminhados, sabe? A gente tem que ter essa visão. Às vezes eu vejo um espírita dizendo que mas eu sou espírita e sempre tem perturbação, sempre tem coisa. Isso é natural, não só ele tem, eu tenho, e todo mundo deve ter, se você estiver trabalhando direito. Se estiver trabalhando direito. Porque se você não estiver trabalhando direito, você não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. A não ser quando você chegar lá adiante e ver o tempo que você perdeu fazendo coisa equivocada. Entende? Então, se você está trabalhando no caminho correto, do jeito que foi lido aqui, procurando se melhorar, é natural que venham forças querer intervir no seu trabalho. E você deve ter essa visão, entende? Um pouco mais amadurecida, sabendo que isso é uma oportunidade de trabalho que Deus está dando para você. A gente não está aqui para ficar de férias, não está aqui para curtir a vida, ninguém está aqui para isso. A gente está aqui para engrandecer nosso espírito. Se você acha que está querendo curtir a vida, você está equivocado. Entendeu? Aqui não é canto de diversão, é um planeta de provas e expiações, vai ter problema. Entendeu? E é através dos problemas que a gente vai amadurecer. Entendeu? É por isso que André Luiz fala, e ele é taxativo nisso. Quando acaba um problema, sempre tem outro problema. E a vida é assim, cheia de problemas. Então, quando a gente está procurando construir a coisa direitinho, entendeu? Amparando e orientando os erros, entendeu? Tentando unificar a coisa, fica tranquilo. Porque os opositores vão aparecer. Aquele livro que o Rangel estava lendo, Aconteceu na Casa Espírita, é um livro muito gostoso de se ler, sabe? Porque é uma verdade constatada, sabe? Entende? Que sempre vai ter brechas da espiritualidade inferior tentando se infiltrar no meio dos trabalhadores. Sempre vai acontecer isso. Entende? Isso é natural. E o trabalhador tem que entender que isso acontece na vida dele, para que ele se mantenha sempre em vigília, porque a lei de Deus é a lei do progresso. E para eu progredir, eu tenho que mudar de sintonia, eu tenho que evoluir, eu tenho que fazer escolhas diferentes, sabe? Então, estuda, se aprofunda, cuidado no que você vai ler, vê se aquilo que você está lendo tem referência, porque se não tiver referência, vai com calma, é melhor que você não vá ler, porque para você depois absorver uma coisa equivocada e depois você tirar isso da sua cabecinha vai ser muito complicado. É por isso que no livro dos médiuns, o Erasto, ele fala que o espírito ele tem que analisar tudo com profundidade e que ele pode recusar 10 verdades, mas que não aceite jamais uma mentira, porque em cima daquela mentira terminará acontecendo que vai se formar um sistema, e depois que se forma um sistema, a pessoa se perde. Entende? Então, que a gente tenha um pouco de bom senso e prudência para compreender isso, sabe? E se você fizer algo equivocado, se você for ler coisas que não for realmente boas, você termina se contaminando. Então, eu falo isso para vocês porque é o que eu faço para mim, sabe? E eu acho que o nome disso chama-se de prudência, sabe? A gente pode ler coisas equivocadas? Pode, se você quiser estudar aquilo de uma maneira para ser aprofundada e trazer elucidações para as pessoas que estão no caminho equivocado. Eu acho que até aí vale a pena, entendeu? Mas você tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que provar isso aqui tudo, se essas falas são realmente científicas, sabe? Porque pessoas vinculadas com a sombra vão fazer de tudo. Vão fazer de tudo, entendeu? Para que você saia do caminho do bem. E você tem que ter firmeza de propósito, sabe? A adversidade vai chegar, e quando chegar, você está vendo que é uma influência negativa, entende? Não se contamine. É como a gente estuda aqui na quarta-feira a respeito da obsessão simples, que é onde tudo começa. Se alguém for te dar um presente e você não aceitar o presente, fica com quem está dando. Então não aceite discussões, como foi lido hoje aqui nessa mensagem. Eu sempre falei para vocês, discussões nunca é bem-vinda. Se você estiver travando algum embate com alguém que está partindo para a discussão, você pare. Você pare. A discussão é uma coisa muito complicada, porque
Na discussão você vai falar do outro para o outro e você vai terminar ofendendo. E o outro, sendo ofendido, ele vai falar de mim para mim, vai querer me ofender também. Isso não é bom, entendeu? É melhor você não ter nada de conversa nesse sentido. Convida a pessoa para o diálogo, fale de você para ela, e ela fala dela para você, porque eu não vou estar ofendendo o outro falando de mim, nem o outro vai estar me ofendendo falando dele. Então, quando a gente senta para dialogar, sempre se pode progredir e tirar boas conclusões. Mas quando você senta para discutir, sempre vai sair ofensas e vai estar cada um machucando o ego do outro, e isso não vai trazer proveito para ninguém. Então, evita a discussão, convida ao diálogo, saiba que todo passo adiante que você vai estar dando, as sombras vão tentar te puxar. E você tem que entender que isso é um movimento que é muito importante para que você se solidifique naquele passo que você está dando. Quanto mais você tiver força para continuar dando esse passo adiante, mais você vai estar tirando de você as energias negativas e mais você vai estar sendo edificado no caminho do bem. Então, entenda que isso faz parte de um exercício que Deus está deixando para a gente. Para que a gente tenha essa visão e que você não fique incomodado quando essas diferenças chegarem até você. Faz parte da vida. Faz parte do show que a gente está aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Então, cuidado com isso aqui. Tá? E ele continua dizendo, no nosso estudo, dessas pessoas que levaram essa perturbação na casa espírita. Uma grande perturbação tomou conta das pessoas. E logo se dividiram em grupos. Os que preferiram ficar fiéis ao sistema anterior, os que desejavam impor as novas diretrizes, abrindo espaço também para práticas animistas africanistas, por sentido que tinham missão nesta área e, por fim, reduzido o número daquelas que teimavam em considerar desnecessária a educação religiosa. Então, depois dessa confusão toda nos grupos mediúnicos, querendo seguir a moda da doutrina, seguindo o livro dos médiuns. Um novo grupo querendo uma técnica nova, chamada de apometria, em que se participa de mediunismo, mas não se faz a caridade, nem com os encarnados, nem com os desencarnados. Porque eles tratam os encarnados como se fossem os coitados da vida, que não fossem merecedores do que a vida deu para eles. Eles já estão indo de encontro. De encontro é quando eu vou bater de frente. Eles não estão indo ao encontro do Cristo, não estão indo de encontro, dizendo que a vida deu algo que não era merecedor daquelas criaturas. E isso é uma das coisas que a gente trabalha e estuda muito com vocês, que é um dos pilares da saúde espiritual. Sentimento de aprendiz, dever consciencial e aceitar a vida como uma dádiva de Deus. Quem pratica esse tipo de mediunismo não considera a pessoa um aprendiz, mas um coitado, que vão usar de forças mediúnicas para interferir naquilo que Deus mandou para ele. Não estou deixando a pessoa ter o dever consciencial, de usar o que a sua própria consciência diz para ele fazer o que lhe é devido, e não o que ele gosta, e não o que ele quer, não o que ele pode, mas cumprir deveres, que é essa nossa função aqui na Terra, cumprir deveres. Ninguém aqui está para ficar indo atrás do que deseja, nem do que pode, nem do que quer fazer diante da vida, mas praticar deveres. E elas também não aceitam o que a vida está dando para a pessoa como uma dádiva de Deus, e elas estão interferindo na lei de Deus. Então são pessoas que vão ficar muito comprometidas diante da lei de Deus, e vão ter que pagar um preço muito caro por isso, porque eles deturparam o que era da doutrina espírita, usaram parte dessa doutrina para fabricar uma seita própria, usando do mediunismo para ir contra a vontade de Deus na vida da gente. Então teve uma parte desse grupo que seguiu esse caminho, e teve outra parte que seguiu o que ele chama aqui dessas práticas animistas africanistas, que a gente vai ler um pouco sobre isso, entende? Porque essas práticas animistas africanistas são aqueles que usam da evocação dos seres familiares dele, da própria natureza, para ter benefícios próprios, entende? Cultuando essas energias para proveito próprio.
sem entrar em contato com eles, sem trabalhar o mediunismo. Então, um lado não trabalhava a mediunidade, o outro lado trabalhava a mediunidade de uma maneira equivocada, e o anterior que trabalhava da maneira correta. Então, a gente sempre pede para que o trabalho mediúnico ele seja muito bem organizado, sabe? É uma coisa muito comprometedora. Você deixar pessoas viciosas, entende, participarem de reunião, porque é como o André Luiz fala, sabe? Ele diz o seguinte: um médium doente não é um médium só. Pronto. E quando ele fala um médium doente não é um médium só, entenda que ali não só está um médium ostensivo, um médium esclarecedor também. Um médium esclarecedor doente não é um médium só. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não quer dizer que você vai atrás de pessoas perfeitas. Não, não é isso, sabe? Mas quer dizer que a gente tem que ir atrás de pessoas que se esforcem para se melhorar, como foi lido hoje aqui. São pessoas que você vê que ele está lutando para se tornar uma pessoa melhor, sabe? São pessoas que estão se esforçando, são pessoas que estão estudando, são pessoas que estão colaborando, entende? Porque elas querem o melhor para ela e também para todos que estão em volta dela. Isso deve ser fundamental no trabalho mediúnico. Porque se você for atrás de médiuns esclarecedores ou ostensivos perfeitos, você não vai fazer nada. Que Deus não quer a perfeição, e o único perfeito que teve aqui, a gente sabe foi o que fez com ele, né? Meteu numa cruz e ainda ficou fazendo muita coisa equivocada. Então, que a gente vá atrás de pessoas que tenham boa vontade em estudar a doutrina e em se melhorarem. A gente tem que ir atrás de pessoas que sejam espíritas cristãos, naquelas classificações que Kardec deu para a gente. Existem os espíritas experimentadores que acreditam nos fenômenos. Os espíritas imperfeitos que acreditam nos fenômenos e nas qualidades morais que a doutrina traz. Mas as qualidades morais ficam para os outros, não para eles. Eles continuam sendo orgulhosos do mesmo jeito que são, vaidosos do mesmo jeito que são, fofoqueiros do mesmo jeito que são, tendo maledicentes do mesmo jeito que são, mas entenda-se de passagem que a grande massa das pessoas que frequentam a doutrina espírita são desse jeito. Conhece a doutrina, sabe que tem um cunho moral, mas continua levando sua vida humana do mesmo jeito que sempre levaram. Não fazem esforço nenhum para trabalhar e tornar um homem novo na sua vida, no seu dia a dia. Não fazem esforço nenhum para tentar ajudar o próximo nas dificuldades que eles estão passando. Então esses são os espíritas imperfeitos, entende? E a gente tem que estar cercado de espíritas cristãos. São espíritas que reconhecem os fenômenos, reconhecem o valor moral e aplicam esse valor moral na sua vida, procurando se tornarem pessoas melhores. Kardec, na Revista Espírita, a respeito o artigo chama A Organização do Espiritismo. Ele faz um estudo mais aprofundado, entende? E ele mesmo fala que, como se fosse uma complementação do que tem no Livro dos Médiuns a respeito dos estudos, sabe? Da organização dos grupos espíritas. É um poucozinho grossa a coisa lá, mas dá para a gente ler, sabe? E é muito bonito isso que ele fala. Quando você quiser formar um grupo, procura se cercar de pessoas sinceras, que querem aprender o espiritismo. Nem que seja 3 ou 4, mas começa por aí, entende? Porque esse vai dar sustentação. Ele pede para que você não aceite de maneira alguma as pessoas vacilantes na formação desses grupos da sociedade. Não faça isso, porque depois que você fizer, vai dar muito trabalho você se libertar de uma pessoa inconsequente. Então, são ensinamentos que ele dá, entende? Que nos chama para a responsabilidade. Porque depois que você começa a conviver com as pessoas, se você está num grupo em que você sabe que aquele grupo está bem direcionado e quer aprender, e quer evoluir, entende? Fica muito fácil de eu chegar e falar, você poderia analisar melhor isso que você fez, você poderia
ver com mais profundidade essa sua atitude, entende? A gente tem liberdade para fazer isso. Mas com pessoas que não se integram, mas que convivem, a coisa fica muito mais complicada. Sabe? Então, o grupo mediúnico, ele tem que ser um grupo muito bem coeso, tem que ser um grupo muito bem direcionado, sabe? Porque se você deixa um cair no caminho da obsessão, é como Kardec fala isso na revista, na Viagem Espírita de 1862. Entendeu? Ele fala o seguinte, que quando num grupo um está sob obsessão, você tem que ir lá e retirar aquela pessoa. Porque se você deixar, ela vai contaminar todo mundo. E depois de contaminar todo mundo, a coisa vai ficar muito mais complicada para você tentar sanear a coisa. Então, a gente precisa compreender essa orientação dele para que a gente seja sincero, sabe? Porque senão você vai ser responsável pela obsessão que aquela pessoa teve, que vai contaminar as outras pessoas. Então, o organizador do grupo mediúnico, ele tem que ter essa visão e tem que ter essa firmeza de propósito. E falando, mostrando, falando, mostrando, falando, mostrando. Se a pessoa entender, seguiremos adiante. Se não entender, cada um vai seguir seu caminho. Entende? Porque é desse jeito que acontece. E fica esperto, porque toda vez que você tenta sanear e organizar um grupo, você tem em mente que aquilo que você for conseguindo reparar e organizar, que você vê que está progredindo, é muito bom. Mas você não se iluda, que a ofensiva vai vir. A ofensiva vai vir. Porque vai ter algumas pessoas que são mais predispostas a ser influenciadas. E quando essa ofensiva chegar, você tem que ter firmeza, sabe? Firmeza que eu digo é coragem. Coragem é energia moral diante da adversidade. É você dizer, não, vai ser feito da maneira correta. Doa a quem doer. A gente não vai estar querendo perfeição, mas a gente vai querer esforço no caminho do bem. Entenda que a diferença entre o planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração é só uma. É você querer fazer o bem. No planeta de provas e expiações, não. A maioria quer fazer o mal. E se compraz com o mal. E a gente tem que entender esse mal do ponto de vista espiritual, não do ponto de vista humano. Porque tudo aquilo que vai de encontro com a lei de Deus é o mal. Está lá a diferença entre bem e o mal no livro dos Espíritos. O que é o bem? É tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. O que é o mal? Tudo aquilo que vai de encontro à lei de Deus. Entendeu? Então, a gente tem que estar bem fundamentado nisso. Porque senão, vão vir, e eu sempre falo isso para vocês, um dos maiores problemas atuais que a gente tem na humanidade é a quantidade de pessoas que vivem da classificação que Kardec coloca como de pseudo-sábios. É uma fartura isso. E ele fala isso também na revista Espírita. Ele diz que o Espiritismo ele é mais entravado por aqueles que conhecem pouco do que daqueles que não conhecem nada da doutrina. Eu achei tão bonito quando eu li isso aqui, ele definiu o defeito do Dunning-Kruger. Os que pouco sabem, ele mesmo fala isso, acham que aquelas que se dedicaram tanto não tem mais significado, que o pouco que elas sabem já é suficiente para querer modificar o que muitas pessoas estudaram. Aconteceu isso com ele. Entende? Então, ponha isso na cabeça, entende? E procura se organizar direito, porque eu sempre falo para vocês, o que vai fazer a diferença numa organização de uma casa espírita é a reunião mediúnica, que é isso que a gente está estudando. Então você vai ver o tanto que isso aqui é importante. Por isso que a espiritualidade superior pediu para que
o Pititinga e o Filomeno de Miranda, junto com a equipe, fosse lá tentar resolver essa situação desses grupos mediúnicos trabalhando de uma maneira equivocada. Então, é muito complicado, porque se tem uma coisa que eu considero de mais difícil dentro de uma casa espírita e de um grupo mediúnico, é quando você começa a enfrentar a mistificação. E eu não falo mistificação do médium, porque a mistificação do médium é fácil, entendeu? Você vê que a pessoa está inventando uma coisa. É a mistificação do mundo espiritual. Essa é algo que eu peço muito a Deus, entende? Para que me ajude, porque é algo difícil de lidar. Porque são entidades que vivem nessa camada de pseudo-sábio, entende? Que, na verdade, eles têm alguns conhecimentos do que é o modo correto, mas eles usam isso para jogar sementes equivocadas e fazer com que a pessoa se afaste da doutrina. É muito complicado isso. Tem que ter uma vigilância muito grande. É por isso que eu falo para vocês que a reunião mediúnica, ela tem que ser gravada, ela tem que ser passada a limpo, ela tem que ser analisada a fundo, porque às vezes uma frase mal colocada faz a pessoa tirar conclusões muito equivocadas do processo, sabe? Então tem que ser desse jeito. Senão a gente vai participar desse grupo aqui, vai terminar cada um seguindo um caminho diferente, sabe? E isso é muito delicado. Quando ele fala, por exemplo, a respeito dessas práticas animistas, africanistas, eu trouxe para vocês aqui o que isso significa. Porque o Alírio vai falar, além disso, ele vai falar de outra parte que também vai ser muito delicada, mas que a gente já conversou muito aqui, que é a respeito de algumas entidades do modo que ela trabalha. Então ele diz o seguinte, isso aqui foi eu que trouxe, né? Eu tirei isso de parte da internet. O animismo africano é uma crença que atribui alma e espírito a tudo na natureza, desde animais até plantas e objetos. É uma tradição antiga que ainda é praticada em muitas partes da África. Os africanos acreditam que os espíritos dos seus antepassados continuam vivos e ativos no mundo espiritual, podendo ajudar ou prejudicar aqueles que estão vivos. Então, o que é que as pessoas fazem nesse sentido? Imagina, ele fala que o animal tem um espírito também, que é igual ao espírito do homem. Uma planta também tem um espírito, que é igual ao espírito do homem. Entendeu? É tudo espírito, tudo alma, entendeu? Até os objetos. E ele fala que os antepassados deles continuam no mundo espiritual e eles ficam fazendo rituais, concentrações, essas coisas, para tentar atrair esses antepassados para que eles venham resolver os problemas da vida dele. Por isso que ele usa essa palavra, práticas africanistas, para as pessoas que queriam trabalhar a doutrina espírita sem os espíritos, sem a faculdade mediúnica. Eles apenas se reuniam, estudavam a doutrina espírita, faziam suas vibrações para que os espíritos viessem resolver os problemas deles e estamos conversando, não precisa fazer mais nada. Então, é algo totalmente equivocado, porque se tem uma coisa que Kardec explica isso no livro dos médiuns, os irmãos equivocados, que ficam ainda ligados às sensações da matéria, eles se identificam mais conosco do que com os espíritos já desprendidos da matéria. Então fica mais fácil ele aprender através da gente do que através deles. O trabalho fica mais facilitado, porque quando esses irmãos desencarnados conseguem ver um irmão evoluído junto deles, eles entram em temor. Eles não querem, eles rejeitam, eles fogem. E como o livre-arbítrio da gente sempre é muito valorizado no mundo espiritual, ele é tão valorizado, esse livre-arbítrio, que até em nosso lar, quando a pessoa está lá e se quiser realmente sair de lá, ela vai sair. Entende? Não existe assim as barreiras que impedem quem está lá
sair. Eles tentam fazer de tudo para orientar, para instruir. No livro Memórias do Suicídio acontece a mesma coisa, com o vendedor de vinhos. Entende? Ele queria ver a família, ele só foi orientado que não estava na hora, ele insistiu, chegou uma hora e disse, tudo bem, não podemos fazer mais nada. Tentamos persuadir, tentamos instruir, tentamos orientar, e a pessoa continuou. Vai ser o melhor, vai ser o pior para você. E ele ele pediu para ele que deixasse ser acompanhado por uma equipe lá do Lar de Maria, para que pudesse ajudá-lo nos momentos de dificuldade. E realmente essa equipe vai junto com ele, e ele entra num quadro desastroso de transtorno mental, ele não consegue acompanhar mais o grupo. Então você vê no nosso lar a sobrinha da dona Laura, que estava lá e não aceitou de jeito nenhum, terminou fugindo, foi recolhida depois da região umbralina. Então a gente tem que ter um pouco de maturidade para compreender isso, sabe? Porque essa pergunta também está no livro dos Espíritos, a respeito do anjo da guarda. Kardec pergunta se ele fica triste quando o seu pupilo não faz as coisas corretas. Ele fala, não é bem triste. Ele fica um pouco sentido, porque ele sabe que o pupilo poderia ter feito melhor para não sofrer tanto. Mas se ele escolheu essa experiência, ele vai respeitar. E ele vai aprender com aquela experiência. Aí você começa a entender por que Confúcio falou para a gente que tem 3 maneiras de você aprender na vida. Ou você usa o bom senso e a prudência, que é o mais nobre, ou a imitação, que é o mais simples, mais lento, ou você usa a experiência, que é a mais dolorosa. A maioria de todos nós escolhemos a experiência. Muitas vezes a gente foge do bom senso e da prudência, porque é como eu já estudei com vocês aqui, apenas menos de 10% da humanidade que se comporta como seres pensantes. Seres que param, pensam, refletem e ponderam. Cerca de 25 a 30% tem momentos e lampejos de pensamentos edificantes. A grande massa, em torno de 60% ou mais, vive da experiência, indo atrás dos seus desejos, evitando pensar e refletir se realmente aquele desejo é o correto na vida deles. Então, você vai lidar com isso dentro de uma casa espírita. Você vai lidar com isso não só com os frequentadores que estão lá para serem instruídos, mas vai lidar com os trabalhadores da casa espírita. Porque muitas vezes esses trabalhadores foram se agrupando de uma maneira desorganizada, não seguindo os princípios que Kardec orientou, entende? Gera uma confusão tremenda nisso. As pessoas que são mais velhas dessa cidade sabem como é que começou a luta do espírito por aqui. E sabem da dicotomização que existiu, formando 4 grupos diferentes, entende? Enquanto eles começaram tudo juntos. Então, são coisas que a gente vê. Aqui está o dedo da espiritualidade inferior, influenciando as pessoas, entende? E elas caindo de patinho, entende? Sendo levadas e conduzidas, sabe? Porque se fossem pessoas que usassem um pouco de pensamento, de bom senso e prudência, se fossem pessoas que gostassem de estudar a doutrina, isso não teria acontecido. E se você for ver direitinho, desses 4 ramos que saíram dessa cidade, você sabe muito bem quem gosta de estudar e quem não gosta. Então, que a gente aprenda isso, porque isso aconteceu conosco, aconteceu aqui. Entende? E se você não tiver cuidado, vai acontecer de novo. Tá? Então, é importante, eu me preocupo muito com essa história, sabe? Esse negócio de, vamos se reunir para fazer vibração, não sei o quê. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Mas incomoda muito, se você quer saber. Porque se você tem um grupo coeso, um grupo que estuda, se você tem uma reunião mediúnica, entende, que faz a diferença, se você tem bons passistas, entende, que querem fazer o bem do próximo, o recado já está dado, gente. Está dado. As pessoas às vezes ficam nessa prática que ele fala aqui, entende? Vamos fazer vibração, é uma verdadeira evocação para que eles venham, resolvam o problema. Gente, impõe uma coisa na cabeça, entende? Isso aqui é uma casa de Deus, é um templo.
Isso aqui tem referência. Isso aqui tem uma entidade que tem uma equipe espiritual que toma conta disso. Assistência de lá para cá, eu não tenho dúvida que tenha. Agora, daqui para lá, eu tenho muita dúvida. Mas eu tenho muita mesmo, sabe? Porque as pessoas que agem com simplismo, isso é grave. Simplicidade é uma coisa, simplismo é outra, reducionismo é outra, sabe? Então são coisas que o que será que passa na cabeça daquele povo que está lá fazendo aquele troço? Será que não é isso aqui que ele está dizendo? Que ele usa essa palavra? Está se comportando como se fosse uma coisa que está lá do outro lado do mundo dele. Isso não tem nada a ver com a doutrina espírita, meu. Não tem. Entendeu? Então, são coisas que a gente deve ficar muito atento. Muito atento. Porque eu não sei o que passa na cabeça dos outros. E eu não sei até que ponto eu estou deixando os outros se iludirem com a atitude simplista e ele está fugindo da responsabilidade de usar a simplicidade para ir em busca da sua melhora. Não sei disso, sabe? Então, analisa a coisa, pesa, mede e chama cada um para a responsabilidade. Porque eu acho que é por aí, sabe? É como foi lido aqui, como André Luiz fala numa mensagem que ele dá, eu esqueci o livro dele agora, em que ele diz que se o espírita fizer uma análise e se nos últimos 3 anos ele não tiver uma melhora consistente no caminho do bem, ele está em obsessão. A conclusão é essa. Então, se você olhar para a sua vida nos últimos 3 anos e ver que a coisa ficou indiferente, está aquele mesmo feijão com arroz, aquela mesma contenda, toma lá da cá, e ninguém melhorou com consistência, não se edificou diante de nada dentro da lei de Deus, está em obsessão. Então, isso eu acho que vale a pena a gente pensar. Porque eu não sei até que ponto as pessoas vivem praticando isso aqui, sabe? Não sei até que ponto, sabe? E termina se envolvendo com essa atitude aqui, em que a gente concentra, a gente pega, vai vir, vai ficar tudo azul. De lá para cá eu sei que tem sobra de luz. Agora que daqui para lá a gente impede a luz, eu tenho certeza que impede também. Então vamos pensar um pouco. Ele continua dizendo a respeito dessa africanismo aqui. Os ancestrais são considerados uma parte importante da vida cotidiana. Vida cotidiana. Eles são adorados, reverenciados e acredita-se que podem ajudar as pessoas em suas vidas diárias. Por isso é comum que as pessoas ofereçam oferendas e façam rituais em honra dos seus ancestrais. Isso não te chama a atenção para nada, não? Eu vou ler de novo. Os ancestrais são considerados uma parte importante da vida cotidiana. É do feijão com arroz, hein? Eles são adorados e reverenciados e acredita-se que podem ajudar as pessoas em suas vidas diárias. Então fica se agogando mesmo. Por isso, é comum que as pessoas ofereçam oferendas ou façam rituais em honra dos seus ancestrais. E aí? E aí? Vamos pensar e refletir. Vamos pensar e refletir. Porque a coisa ela é muito delicada, sabe? Eu digo delicada porque é o que eu sempre falo com meus filhos. Vocês nunca vão querer afrontar o mal. Nunca faça isso. Porque a gente é muito imperfeito e temos inúmeras chagas para serem influenciadas. Nunca faça isso. Mas também não permita que o mal chegue até você. Porque quando o mal te bate a porta, é dever seu você levantar, andar e abrir a porta do bem. Eu sempre falo isso para eles, sabe? Porque é assim que eu faço. Então, se eu vejo que eu vou participar de alguma coisa
em que eu não vou poder levar algo de bom, em que eu possa me contaminar com algo de mal, eu evito. E acho que a prudência fala por si só. Porque é como Kardec fala, e é palavras de Kardec, sabe? A caridade não exclui a razão, o bom senso e a prudência. Não use o nome da caridade para praticar um ato irracional. Não use o nome da caridade para agir sem bom senso. Entendendo por bom senso, uma faculdade que vai vir depois da capacidade de discernimento. Discernir, eu vou separando as coisas. Isso aqui eu vou discernindo. O bom senso diz, eu quero o que é bom. O que é mal, eu não quero. E minha vontade vai agir. Então, a caridade não exclui o bom senso. De você discernir, separar o bem do mal e dizer, eu quero o bem. A caridade não exclui a prudência, que é você assumir as consequências do ato que você vai praticar, que a gente chama isso de consciência moral. Então, antes de acabar, que já chegou a minha hora, eu vou ler mais uma vez. Os ancestrais são considerados uma parte importante da vida cotidiana. Eles são adorados e reverenciados. E acredita-se que podem ajudar as pessoas em suas vidas diárias. Por isso é comum que as pessoas ofereçam oferendas e façam rituais em honra dos seus ancestrais. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, interceder comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abre-nos o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos das boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Graças a Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, a nossa dívida, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, entregues às tentações,